Olá, sejam bem-vindos ao canal Nerd Fan Comics. O episódio começa de forma impactante. A poderosa feiticeira de Asgard, Carmilla, tem seu castelo invadido e é transformada em pedra pelo Gárgula Cinza, que está apaixonado por Encantor. Vários supervilões, incluindo o Abominável, aguardam ansiosamente a chegada da feiticeira, que aparece e rouba as pedras Norn, artefatos de imenso poder mágico. O supervilão Zemo enviou a feiticeira para buscar junto com o Gárgula Cinza, mas ele percebe que o homem não retornou. Mas isso não importa, pois todos ali almejam dominar o mundo. Enquanto isso, Tony Stark trabalha em um projeto secreto para enviar Thor de volta a Asgard. Ele desenvolve um dispositivo que pode abrir um portal no espaço. O Capitão América menciona que viu uma máquina semelhante em sua época na Noruega, onde o Caveira Vermelha realizava experimentos com criaturas de outro mundo para criar um exército. Mas o Capitão e Bucky conseguiram detê-lo. Thor observa que as criaturas descritas devem ser de Asgard, sugerindo que o plano de Tony pode ter sucesso. Tony analisa imagens de satélite da base da Hydra e descobre que existem 8 caminhos extradimensionais que conectam os reinos, todos mantidos pela árvore Yggdrasil. Ele conclui que esses portais podem levar Thor de volta a Asgard. No entanto, o computador alerta que essas passagens estão sendo afetadas por uma energia misteriosa, exceto uma localizada dentro de um vulcão. Thor se preocupa, pois se Asgard está ameaçada, a Terra também pode estar em perigo. Os Vingadores lembram a Thor que ele não está sozinho e se dividem em equipes para investigar cada entrada. Enquanto isso, Encantor promete a Zemo que, se ele e os outros vilões completarem seus planos, ela entregará o planeta Terra a ele. Ao chegarem aos locais indicados no mapa, os Vingadores encontram as pedras que os vilões roubaram. O Homem de Ferro, o Capitão América e o Gavião Arqueiro enfrentam armadilhas, enquanto o Pantera Negra encontra um vilão em um cemitério, que parece hesitar sobre os planos dos inimigos, o que pode ser uma oportunidade para ele. O Hulk encontra o vilão executor armado com um machado gigantesco na floresta. Thor é o último a descobrir a verdadeira natureza das pedras Norn, criadas pela poderosa feiticeira de Asgard, Carmilla. De repente, Encantor aparece, afirmando que seu poder supera o de Carmilla. Ela está ali com Zemo, que ordena o cancelamento da comunicação dos Vingadores. O plano da feiticeira é romper as barreiras entre Asgard e os outros reinos para dominá-los como um só. Thor tenta detê-los, zombando do pequeno artefato de Zemo, mas acaba sendo surpreendido quando ele dispara e acerta. O Hulk enfrenta dificuldades contra o vilão devido ao machado afiado e mágico. Enquanto Thor luta contra Zemo, ele é derrotado com a ajuda de Encantor, que ativa as pedras, conectando a Terra a outros reinos. A Vespa quase é esmagada pelo Abominável, mas é resgatada pelo Homem-Formiga, que se torna gigantesco. De repente, o poder da pedra é ativado e gigantes de gelo surgem. Os Vingadores são espalhados por diferentes locais. O Capitão América se encontra em um reino de espíritos e testemunha a traição de Zemo, que coloca um colar em Encantor para controlá-la. O Hulk consegue derrotar seu adversário, mas águas ganham vida. Em um esforço desesperado, os Vingadores tentam entender a situação. Tony Stark utiliza sua energia para lançar o vilão que o enfrenta para o espaço. Enquanto isso, Zemo tenta matar Thor, mas o Deus do Trovão chama seu martelo e usa trovões para se libertar e se comunicar com os Vingadores, acidentalmente destruindo o colar da feiticeira. Com isso, a atividade mágica cessa, mas os Vingadores desaparecem, e Thor aparece em Asgard, diante de Loki, que está sentado no trono. Os Vingadores desmaiam e, ao acordarem, percebem que estão em outro lugar. Loki aproveita o sono de Odin para tentar tomar o controle de Asgard, aprisionando Thor e planejando manter Odin adormecido. Loki, ressentido por ter sido tratado como inferior, agora deseja que todos os reinos se ajoelhem diante dele. A Terra é o último reino a ser conquistado. O Homem-Formiga defende a Vespa contra os gigantes, enquanto o Capitão América se depara com antigos companheiros de guerra falecidos, que tentam convencê-lo a desistir da luta. Por fim,
O Hulk, que havia desmaiado, se levanta e pega o machado, indo investigar um grupo que passa pela estrada. Logo, uma batalha se inicia entre as criaturas. O Pantera Negra está confuso em um lugar estranho. Thor e Tony Stark acordam em Nidavellir, carregados por anões sem entender o que acontece. Um deles explica que foi parar ali por causa de uma pedra, e os anões culpam Loki pelos problemas, dizendo que precisam alcançar a forja para se proteger. De repente, um monstro enorme surge e elimina 2 anões com facilidade. Tony ataca a criatura com uma descarga de energia, derrubando-a. Enquanto isso, Gavião Arqueiro enfrenta lobos enviados por Loki, recebendo a ajuda de um elfo para vencê-los. Hulk faz estragos com seu machado, mas é derrubado por outra criatura. Já o Capitão América, atormentado por memórias tristes, quase desiste de viver, mas resgata sua força ao lembrar de Bucky e decide continuar lutando. Ele percebe que está em Niflheim, sob o controle de Hela, a deusa da morte. Loki revela que foi o responsável por todas as tragédias recentes dos Vingadores, planejando tudo para obter os poderes de Odin. Ele explica que os heróis foram enviados a diferentes mundos, sem chance de retorno. Enquanto isso, o Homem-Formiga, quase derrotado por gigantes, é salvo por valquírias que o levam junto com a Vespa para outro reino. Ele tenta explicar como chegou ali, mas a história é longa. Pantera Negra foge de entidades e pula em um poço para escapar. Hulk, capturado por monstros, se liberta em uma reviravolta e é recebido por aliados de Thor, que acreditam que sua força pode ajudar a reconquistar Asgard. O Capitão América, agora determinado, rompe o controle de Hela e reafirma sua missão de salvar os reinos. O Gavião Arqueiro e um elfo enfrentam lobos ferozes, mas ficam sem flechas e se preparam para o pior. No entanto, o Pantera Negra, ao pular em um poço, aparece no local e os salva. Enquanto isso, Tony Stark enfrenta um monstro, mas fica sem energia. Ele usa uma espada para distrair o inimigo e libera uma enorme descarga do reator Ark, derrotando a criatura, mas ficando imóvel. Um anão que ele salvou revela ser o ferreiro do martelo de Thor, e Tony sugere criar uma armadura na forja. Loki leva Thor para ser executado, enquanto os Vingadores se reúnem. O Homem-Formiga e a Vespa chegam a Asgard, com as Valquírias, o Pantera Negra e o Gavião seguem de barco com o Elfo, e os aliados de Thor trazem Hulk. Tony começa a forjar uma nova armadura feita de Uru, o mesmo metal do martelo de Thor. Enquanto isso, Loki, cada vez mais poderoso, deixa os gigantes de gelo guardando Asgard. Um portal surge diante do exército inimigo, e Hulk aparece, atacando os gigantes. Logo, os outros heróis chegam, incluindo o Homem-Formiga, as Valquírias, Pantera Negra e Gavião Arqueiro. Juntos, eles viram o jogo e derrotam os soldados de Loki. Após a vitória, os Vingadores percebem que Loki quer dominar todos os reinos e decidem enfrentá-lo, mesmo sabendo que ele possui o poder de Odin. Enquanto isso, o Capitão América está com Hela, querendo voltar para ajudar seus amigos. Hela, desconfiando de uma futura traição de Loki, propõe um acordo, mandá-lo de volta para lutar, mas, se morrer, sua alma será dela. Loki, conectado a Yggdrasil, drena o poder de Odin, mas fica furioso ao saber que os Vingadores estão em Asgard. Ele invoca um berrante de gelo, preparando uma nova ameaça. Os Vingadores ficaram impressionados com o que acabaram de ver. Aquele berrante chamou um lobo de gelo gigantesco. Ele se chama Hrafen e é a criatura mais poderosa do vilão. Todos os Vingadores tentam atacá-lo, mas não têm força suficiente para derrotar a criatura. Até que, de repente, o escudo do Capitão América atinge ele. Finalmente, chegou para coordenar os ataques do grupo e, juntos, utilizando toda a sua estratégia, eles conseguem montar na criatura e utilizar a força do Hulk para abrir sua boca e controlá-la. O grupo, então, utiliza o monstro para abrir um buraco no castelo e chegar sob a presença do Loki. Todos partem para cima dele, porém agora com os poderes de Odin e ainda mais. Utilizando sua lança, ele consegue derrubar todos os Vingadores, um por um. Loki até mesmo destrói o escudo do Capitão América na Terra. Os heróis são poderosos, porém ali em Asgard,
Eles não são nada além de moscas sem o Thor. E de repente, uma energia atravessa o teto do castelo. Quem surge em meio à luz é o próprio Homem de Ferro, utilizando sua nova armadura. Loki fica em choque ao perceber que aquela armadura é feita de metal Uru. Homem de Ferro então começa a atacá-lo e consegue atraí-lo para o lado de fora do castelo, onde os dois entram em um combate impressionante nos céus. Loki, entretanto, consegue derrubar o Homem de Ferro e o Hulk parte para cima dele. Isso dá tempo para os outros Vingadores libertarem Thor, que diz que irá atacar o Loki enquanto eles procuram um jeito de cortar a conexão do seu irmão com Yggdrasil para tirar seus poderes. O próprio vilão estava lutando contra os Vingadores e derrota o Hulk com toda a facilidade. Thor foi pegar seu martelo e, para atravessar o campo ao redor, ele teve que sentir muita dor. Gavião Arqueiro, Pantera e o Homem-Formiga chegaram a Yggdrasil, mas eles não poderiam destruí-la, pois ela alimenta todos os reinos. Loki já estava se achando o vencedor até que de repente foi atingido pelo martelo de Thor. O deus do trovão veio combater seu irmão, que por causa desse ataque, começou a perder o controle sob a força de Odin. Thor gritou dizendo que ele tinha que controlar essa força ou todos os reinos seriam destruídos, e Loki começaria o Ragnarok. E desesperado, o Homem-Formiga aumenta de tamanho e consegue remover uma das raízes da Yggdrasil. Isso faz a força de Odin ser sugada de dentro do corpo do Loki de volta para a árvore e depois para dentro do corpo do próprio Odin, que acaba acordando. O vilão agora não tem mais forças para lutar e o próprio Odin aparece para dar um jeito em seu filho. Dessa vez, ele não será exilado. Sofrerá um destino milhares de vezes pior. Depois disso, Odin agradece a seu filho por ter salvado Asgard. Mas Thor diz que na verdade foram os Vingadores quem salvaram a todos, e eles devem um agradecimento ao povo da Terra. Vemos então que Loki realmente foi parar em um lugar semelhante ao inferno, e irá receber o veneno de uma gigantesca serpente diretamente em seus olhos. E se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, também curta, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações, isso fará com que você receba todos os nossos vídeos. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.